Prezados irmãos, daremos início à nossa reunião deste dia. Apresento-lhes minha saudação. Os cumprimento com a paz do Senhor, saudação que também faço em nome da nossa direção, desejando que a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do nosso querido profeta, santo irmão Aldo, se faça presente em cada coração. Desejo, prezados irmãos, que aqui estando, sejamos todos nós envolvidos por estas bênçãos e realizando esta reunião, não só estejamos louvando, glorificando o nosso Deus e todo o seu poder, mas também alimentando o nosso espírito com a graça e virtude, que nos dá entendimento, coragem, força para estarmos com a nossa própria vida, defendendo o nosso direito de uma ligação espiritual perfeita com todos os santos da glória celestial. Nossa reunião hoje, ela é especial, porque estaremos ministrando logo mais o sacramento da Santa Comunhão. Teremos a oportunidade de nos alimentar com as virtudes poderosas do corpo e do sangue de Jesus. E é muito importante, irmãos, a reverência, o silêncio, a atenção de todos no transcorrer do trabalho que será realizado, inclusive com os hinos que serão apresentados. Isso proporciona também condições para estarmos preparando o nosso espírito para o momento solene da comunhão. E creiam, irmãos, que o nosso profeta, irmão Aldo, está conosco, porque esta reunião também acontece como parte do programa que está sendo realizado em função do aniversário do nosso santo profeta, querido irmão Aldo. Então, com esse entendimento, com esta fé, com muita gratidão à Santa Avó Rosa, ao santo irmão Aldo, vamos dar início à nossa reunião com uma oração. Para tanto, eu convido, por gentileza, os irmãos sentados, para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé e com muita reverência, mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados, vamos orar, suplicando a direção e inspiração dos céus para o transcorrer da nossa reunião. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, glorioso Pai, eterno Criador, Pai Santo, estamos nós, mais uma vez, parte da Igreja Apostólica, reunidos na sede da nossa igreja, e aqui estando, cremos e confiamos que do alto céu somos contemplados por Ti, ó Pai. Cremos na presença espiritual de Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, também na presença do nosso querido profeta, santo irmão Aldo, onde sabemos que juntos com eles também se fazem presentes anjos santos, entre eles santos profetas, santos apóstolos, os quais enviados dos céus, aqui estando em espírito e verdade, nos abençoam, nos inspiram e também louvam, glorificam a Deus por nossa existência como igreja do Consolador, da promessa de Jesus. Por isso, por esta oportunidade que nos é concedida, seja, ó bendito Deus, o Teu santo nome e todos os santos da glória celestial honrados e glorificados com nossa sincera e eterna gratidão. À Senhora Santa Avó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção e inspiração dos céus para o transcorrer de nossa reunião. E eu rogo ainda mais que nos conceda o preparo espiritual, que é muito importante para que logo mais estejamos participando da Santa Comunhão, sacramento que será ministrado nesta reunião. E é um momento solene e sagrado, e para isso precisamos muito da Tua bênção, a Santa Avó, da Tua inspiração, Santo Irmão Aldo, para que em tudo sejamos nós merecedores de participar do sacramento com a certeza e convicção de fé, de que o nosso espírito será alimentado com a graça e virtude do corpo e do sangue de Jesus, nosso eterno Salvador. Santa Avó Rosa querida, lembro-me nesta hora de nossos irmãos, sabendo que existem muitos que, devido à circunstância do momento, estão impossibilitados de participar de uma reunião semelhante a esta. Abençoe a todos e que esta bênção preciosa se faça presente na vida, no lar de cada um, e em especial a Santa Avó Rosa, também
rogo a tua bênção, a tua graça para os que estarão nos acompanhando pela internet, e que em espírito, onde quer que estejam, conosco possam estar ligados ao nosso Deus, e assim terem também o espírito alimentado pela graça e virtude poderosa que está no corpo e no sangue de Jesus, de maneira que se cumpra a tua promessa, Santa Avó Rosa, quando disse que quando realizamos uma reunião para realizarmos a Santa Comunhão, todo o povo apostólico é também abençoado em espírito e verdade. Cremos que esta promessa se fará presente na vida de todos os nossos irmãos espalhados por todo este mundo. Vó Rosa querida, que a tua bênção, a tua graça, inspiração do irmão Aldo também se faça presente nos demais trabalhos que estejam sendo realizados em outras congregações, em outras localidades. Que todos os trabalhos, com a tua direção, com a tua inspiração e também a orientação perfeita do santo irmão Aldo, proporcione condições para estarmos unidos na condição de um só povo, e assim unidos estejamos louvando e glorificando o reino dos céus, numa comunhão de espírito perfeita com todos os santos da glória celestial. Crendo e confiando, Santa Avó Rosa, na sua direção, na inspiração do Senhor Santo Irmão Aldo, para esta reunião, nós assim entregamos todo o nosso trabalho dessa noite em tuas santas mãos, e que esse trabalho também honre e glorifique o nome de nossa igreja apostólica aqui na terra. Amém. Último profeta, se
Hoje é um dia tão lindo, pois hoje é o aniversário do nosso irmão Aldo querido, o santo primaz adorado. É para ele que fazemos esta festa, com prazer, alegria e satisfação, externando a este servo de Deus glorioso nosso amor e sincera gratidão. Neste dia o céu também está em festa, os anjos cantam hinos em seu louvor, comandados pela santa voz querida. Santo Espírito nosso Consolador, recebe, ó irmão Aldo adorado, nossa festa, nossa dedicação, pois unidos aos anjos do céu maravilhoso, te homenageamos de coração. Parabéns,
a minha alma entreguei aos céus, procurando me preparar para hoje aqui estar e a ti primas cantar parabéns. Ajoelho-me aos teus pés e te adoro. Não consigo me expressar, mas sei que sabes e que me ouvis. Agora, ó primas Aldo, parabéns. Estou feliz e louvo aos céus, irmão Aldo, parabéns. Parabéns, irmão Aldo, nesta data querida. Sentimos em nossas vidas tuas bênçãos divinas. Parabéns, irmão Aldo, que possa mais realizar os teus projetos, teus planos de profeta, e que possamos desta glória contigo partilhar. Primas, hoje vira-se mais uma página da tua sagrada história, que representa um livro sagrado iniciado bem antes de nascer. Já tem nos revelado e muito ainda nos revelará. Jesus, nosso bendito Rei, uma palavra a ti profetizou que haveria um só rebanho e um só pastor. Recebe o meu coração, cheita a minha adoração, que junto com os meus irmãos prestamos-te neste dia para te fazer feliz. Queremos juntos te dizer obrigado, prima.
amamos, estamos e estaremos sempre contigo. Parabéns, irmão Aldo, nesta data querida. Sentimos em nossas vidas tuas bênçãos divinas. Parabéns, irmão Aldo, que possa mais realizar os teus projetos, teus planos de profeta, e que possamos desta glória contigo partilhar, e que possamos desta glória contigo partilhar, e que possamos dessa glória contigo partilhar.
Neste grande dia, com muita alegria e com muita devoção, com reverência, saudamos com amor e com muito fervor aquele que nos cuida com zelo e amor, nosso profeta, irmão Aldo. Nos traz o alento e as sagradas bênçãos e graças do céu. Leva nossa prece a santa voz e traz a mensagem e as virtudes de Deus ao seu povo. A vida e a paz. E logo sentimos
sentimos um grande alívio em nossa alma. Quando alguma luta nos tenta derrotar, clamamos por ti, Santo Primaz, e ele dá ordem ao exército celestial que vem nos ajudar, e logo sentimos um grande alívio em nossa alma.
Amém. Prezados irmãos, na sequência de nossa reunião, passamos agora para a parte das contribuições, e eu vou ler aos irmãos a mensagem sobre as ofertas que está publicada em nosso boletim do dia 29 de agosto. Para a glória do Consolador, de Jesus e do santo irmão Aldo, o povo apostólico deve ser unido. Estimados irmãos, a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, para cumprir a sua gloriosa missão de dar a Jesus e ao seu Pai a grande vitória sobre as forças do mal e salvar um número muito grande de almas para os céus, precisam da união de todos os apostólicos para que juntos possamos dar esta vitória tão esperada aos céus. É por este motivo e para a glória da Igreja que temos lhes ensinado sobre o sagrado dever de participarem e colaborarem na realização desta nobre e sublime missão. Porém, duas coisas importantes são necessárias para cumprir estes planos de Deus: a presença e a dedicação de cada apostólico em favor de todo o trabalho de nossa igreja. Entendam que são indispensáveis e muito importantes o amor e o esforço de cada um dos nossos irmãos e irmãs para o crescimento e a expansão da nossa obra. Portanto, sem a vossa contribuição e ajuda constante, se tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa vencer e continuar a crescer em número de almas e de congregações. Daí lhes pedimos que não se esqueçam de que a igreja depende da ajuda de cada um. E se não houver interesse e boa vontade em nos ajudar com suas ofertas e dízimos, não iremos avançar em nossa jornada. E muitas das atividades que são urgentes para a grandeza da igreja vão ficando para depois. E isto irá dificultar a obra do Consolador. Temos certeza de que a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo não querem que isto aconteça, pois o nosso lema é sempre unidos e sempre avante. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial, que demonstre o seu amor ao nosso santo irmão Aldo, pela passagem do aniversário de seu nascimento, que iremos comemorar no dia 31 de agosto. A todos que têm feito o seu esforço a cada dia por nossa igreja, e aos que resolveram, de hoje em diante, fazerem mais por esta obra, agradecemos em nome da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo e de todo o poder celestial. Então, irmãos, aí está a mensagem clara, objetiva, mensagem que nos leva, irmãos, a meditar no valor de nossa cooperação financeira para que a obra da igreja possa ser mantida. Mas, irmãos, é importante entender que a atitude de contribuir, dar nossa cooperação financeira, é fruto da fé. Então vejam que é por isso que aqui nos é mostrado que existem dois fatores bastante importantes com relação à participação e colaboração de todos na obra da igreja. Primeiramente, a presença. Vejam que a presença de cada um, irmãos, que faz seu esforço para aqui estar, para participar da reunião, servir como obreiro, cantando, ou enfim, tendo um trabalho prestado para que a obra possa estar acontecendo, inclusive em suas reuniões. Então vejam que isso é importante. E acontece também pela fé. Vejam que esse esforço, essa dedicação, é fruto da fé de cada um em relação ao que aprendemos em nossa vida, como devemos agir para que estejamos servindo o nosso Deus, servindo os seus santos, no caso de nós apostólicos, servirmos a Santa Avó Rosa, o santo irmão Aldo. Então vejam que também nessa atitude a contribuição faz parte dessa expressão de fé. E por outro lado, irmãos, é importante nós entendermos que tudo que temos, tudo que somos, materialmente falando, é fruto da cooperação do próprio povo apostólico. Portanto, está provado que nós somos capazes de fazer o que for preciso pela nossa obra. Vejam, irmãos, que o mundo está passando por uma situação de dificuldade muito grande.
assolando toda a humanidade. E nesse número tão grande de pessoas, quase 8 bilhões de criaturas, 8 bilhões de pessoas, irmãos, que no mundo estão, notem que entre eles muitos clamam a Deus, clamam pelo seu poder, creem em Jesus, na Virgem Maria Santíssima. São pessoas que clamam pelo poder dos céus para terem suas dificuldades, sofrimento atenuado. E notem que para poderem ser ouvidos por Deus, é necessário que estejam numa condição onde Deus possa ouvi-los. E isso, quando falamos Deus, é exatamente ouvir a mensagem desta igreja apostólica, ouvir falar da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da nossa fé nos santos, em Maria Santíssima. Tudo isso é importante, irmãos, para que essas pessoas possam encontrar uma oportunidade de uma vida feliz, bem-aventurada, uma vida onde o amparo dos céus possa se fazer presente, para que a pessoa tenha o consolo, tenha a força, tenha, irmãos, o lenitivo para prosseguir a sua jornada. Então vejam que nesse sentido a nossa missão como igreja é de grande valor, porque nós anunciamos esta oportunidade. Anunciamos o nome da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, anunciamos o nome do Santo Irmão Aldo como profeta coroado do nosso Deus, anunciamos nossa própria existência como igreja apostólica. Então vejam que isso são fatores bastante importantes para que a nossa missão em anunciar ao mundo uma palavra, uma mensagem de paz, de amor, de perdão, possa estar acontecendo. Mas para que isso aconteça, o trabalho material é necessário, é indispensável. O recurso, irmãos, material para poder ser utilizado depende de dinheiro, para que estejamos buscando e arcando com a despesa daquilo que se faz necessário para a nossa própria existência. E, irmãos, quando dizemos necessário para a nossa própria existência, existe também a necessidade da própria igreja, com relação às suas instalações, como vem acontecendo construções, a própria reforma, ampliação aqui da sede, e por todo esse país, grande parte das congregações envolvidas em um trabalho de melhorias, adequações, compra de terrenos, construções e assim por diante. Então vejam que isso é importante entender. E, irmãos, passando por esse momento de dificuldade que assola toda a humanidade, existe um pormenor bastante interessante com relação à nossa igreja. Nós hoje temos algumas congregações que foram construídas nesses últimos anos, 2, 3 anos, e congregações que foram construídas com um espaço bastante amplo. Às vezes o espaço que é muito mais do que aquela congregação precisa para suportar, para receber seus membros. E olha o que está acontecendo hoje. Nós temos congregações que a frequência está tão limitada que praticamente impede uma reunião ser realizada, porque existe aí decretos, leis, enfim, normas que precisam ser observadas. E temos nesse caso construções recentes, congregações que foram construídas há pouco tempo, que são de um espaço bastante amplo, que comportam aquela frequência naquela cidade. Então vejam que isso é um alerta, que nos mostra que temos uma missão, temos, irmãos, um trabalho a ser realizado. Nós sempre temos alguma coisa necessária em nossa vida como apostólicos para suprir aquilo que é importante para a condução do nosso trabalho. E o nosso Santo Irmão Aldo, ele foi bastante incisivo. O Irmão Aldo, ele era o exemplo de dedicação pela obra aqui na terra, com a sua ajuda, irmãos, com a sua cooperação, com o seu incentivo. E hoje o Irmão Aldo não está mais conosco materialmente falando, está nos céus, e está em espírito, realizando sua missão. A parte material ele não pode fazer, mas quando estava aqui na terra, tudo que ele ia fazer, todo o plano que ele elaborava, ele anunciava à igreja e dizia: eu confio no meu povo, que vamos conseguir, vamos alcançar esse objetivo. E graças a ele, irmão Aldo, pela confiança que depositou no povo apostólico, hoje temos aí realizações magníficas com relação à nossa necessidade. Então isso não mudou, irmãos, não mudou.
O irmão Aldo continua à nossa frente, nos inspirando, irmãos, contando com o nosso apoio, com a nossa dedicação, para que estejamos à altura daquilo que precisamos, para divulgar nossa existência e, naturalmente, para que nós mesmos estejamos numa condição adequada, numa condução adequada com relação à nossa própria necessidade, atendendo até a própria lei que rege a nossa conduta aqui na terra. Então, os irmãos, observem que a oferta dada por cada um, de acordo com a sua possibilidade, expressando o seu amor, e tendo como primeiro objetivo viver uma vida consagrada. Se assim acontecer, a oferta de cada um vai ser grande, valorosa para a obra da igreja. E se todos fizerem a sua parte, de acordo com a sua possibilidade, eu tenho certeza que vai existir a condição financeira necessária para que a obra não só seja mantida, mas possa progredir, possa avançar, de maneira que se cumpra a nossa missão de anunciar ao mundo uma mensagem que salva e prepara almas para a gloriosa vida eterna. Por isso, irmãos, que é importante contribuirmos e darmos o nosso apoio à direção da igreja, que tem a missão de conduzir todo o trabalho, mas precisam contar conosco. E em nome do Santo Irmão Aldo, fazem os apelos com mensagens bastante claras no boletim, esperando o nosso retorno. Mas quem espera primeiramente esse retorno é o irmão Aldo, junto com a Santa Avó, com a Virgem Maria, enfim, com os santos dos céus, para que eles possam estar atuando, nos ajudando, nos abençoando, de maneira que a parte material da obra que realizamos possa ser realizada como um suporte para que a parte espiritual possa também crescer, expandir, e assim se cumpra a nossa missão de anunciar ao mundo esta oportunidade de vida com Deus e para Deus. Então diz assim na mensagem: entendam que são indispensáveis e muito importante o amor de cada um dos nossos irmãos e irmãs para o crescimento e a expansão de nossa obra. Portanto, sem a vossa contribuição e ajuda constante, se tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa vencer e continuar a crescer em número de almas e de congregações. Então vejam, prezados irmãos, que temos que entender que é indispensável, irmãos, a nossa cooperação, nosso entendimento, cada um fazendo aquilo que está ao seu alcance, mas fazendo com amor, com dedicação, sabendo que a sua oferta é o meio financeiro que a igreja tem para poder ser mantida aqui na terra e ter a sua obra levada avante. Então temos nessa reunião, mais uma vez, esta oportunidade de contribuirmos, e especialmente lembrando do nosso primaz, pelo seu aniversário, ofertas especiais que sejam dadas como um presente a ele, irmão Aldo. Isso é importante e dignifica a posição de cada um que assim crê perante o reino dos céus. Então, irmãos, eu deixo em seus corações esta palavra como incentivo de fé. Agradeço por tudo que os irmãos têm feito, mas o irmão Aldo sempre nos dizia: muito já fizemos, muito temos ainda a fazer. Então, com essa fé e entendimento, vamos nesta reunião, mais uma vez, apresentar nossas ofertas. Eu irei orar para consagrá-las e após a oração, as irmãs irão fazer assim a recolha de cada um que assim preparou a sua oferta para esta noite, para esta reunião especial. De cabeças curvadas, oremos. Santa Avó Rosa, em teu santo nome, em nome do profeta irmão Aldo, falei aos meus irmãos aqui presentes algumas palavras, meditando nessa mensagem que está em nosso boletim sobre as ofertas, e procurei mostrar, Santa Avó, o valor da nossa contribuição como uma atitude que expressa a nossa fé, dando o nosso apoio financeiro para que a obra da igreja possa ser mantida, realizada, e esse trabalho material sendo o suporte para que a parte espiritual possa também ser realizada e alcance seu nobre objetivo, primordialmente que é exatamente salvar almas para o nosso Deus. Abençoe, Santa Avó, junto com o irmão Aldo, a vida, o trabalho de cada um, seu lar, seu trabalho. Abençoe para que tenham paz, tenham felicidade, para que estejam prósperos e possam crescer na vida particular e familiar. E se porventura alguém passa por dificuldade e não pode fazer uma oferta como desejaria, que não fiquem tristes, mas tenham nos seus corações a certeza e convicção de fé, de que a senhora Santa Avó, junto com o primaz irmão Aldo, conhecem a nossa vida e sabem o que cada um pode fazer para te ajudar na manutenção desta obra. Assim, crendo e confiando em Deus santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do profeta irmão Aldo, eu declaro a oferta desta reunião consagrada à obra da igreja aqui na terra. Amém.
ti, Senhor. Uni-nos ao céu de luz, com este alimento, Senhor. Amém. Prezados irmãos, a partir desse instante nós estamos já no ato da celebração da Santa Comunhão. Vamos preparar para o momento solene em que nós teremos a oportunidade de nos alimentar com o corpo e sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mensagem para o sacramento da Santa Comunhão. A Santa Comunhão é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus, de grande valor espiritual, que tem por objetivo fortalecer a fé e o espírito dos filhos e filhas de Deus. É na Santa Comunhão que Jesus, o Senhor da vida, alimenta a sua igreja com o seu corpo e seu sangue, a fim de que cada um que dignamente dela participa tenha mais fé, mais confiança no poder de Deus, Pai Celestial, de nosso Senhor Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, para que sejam consagrados e fortes de espírito, jamais vacilantes, tampouco desanimados nem fracos na fé. Ao participarem da Santa Comunhão, nesta igreja com fé, amor e reverência, são alimentados com as virtudes do Espírito Santo, que está com o Divino Mestre, e passam a ter um espírito mais forte, cheio de luz divina e de vida dos céus. Sendo assim, a vida de cada um tornar-se-á em preciosa bênção, e vencerão as lutas, as doenças e todo o mal com muito mais facilidade, e consequentemente terão
uma vida abençoada e aprovada pelo Pai Celestial até o fim de sua jornada na terra. Nosso Senhor Jesus, através da Santa Voz Rosa, instituiu o sacramento da Santa Comunhão nesta igreja. Ele ensinou sobre a transubstanciação dos elementos eucarísticos usados para a ceia do Senhor, quais sejam o pão e o suco da videira ou o suco da uva. Ensinou como organizar e celebrar este sacramento e orientou como os elementos da comunhão deveriam ser distribuídos aos fiéis. O martírio e o sacrifício do Filho do Altíssimo como o Cordeiro Imaculado, anunciado pelos santos profetas, legitimaram e deram vida à Santa Comunhão. Na realização desse sacramento divino, durante a oração que o pastor celebrante faz para rogar a unção dos elementos eucarísticos, o pão e o suco da uva, nosso Senhor Jesus realiza o milagre da transubstanciação, tornando-os em alimento espiritual, ou seja, eles passam a ser o corpo e o sangue de Cristo. Este é um mistério dos céus e uma grande dádiva do amor de Deus Pai para seus filhos e filhas. Nosso Senhor Jesus nasceu de uma virgem pura e santa, pois nela não havia o pecado original, como nas demais criaturas humanas. Deus Pai anulou naquele pequeno ser a influência do pecado original. Decorre daí o fato dela haver sido merecedora da saudação do arcanjo Gabriel. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, porque achaste graça diante de Deus. Consequentemente, o corpo santo de nosso Senhor Jesus também não sofreu a influência do pecado, porque sua mãe era santa e imaculada. Ela também ficou conhecida como Imaculada Conceição, porque concebeu o corpo que foi a habitação do Espírito do Filho de Deus em perfeita santidade. Eis porque, no sacramento da Santa Comunhão, nosso Senhor Jesus alimenta com o seu corpo e seu sangue a fé, a alma e a união espiritual dos filhos e filhas de Deus que dignamente dela participam. Ao celebrar a Santa Comunhão pela primeira vez, nosso Senhor Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na Igreja Apostólica da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, quando celebramos o sacramento da Santa Comunhão, se cumprem as palavras de Jesus registradas no Evangelho de São João, quando disse: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. E continua o Divino Mestre dizendo: quem de mim se alimenta também viverá por mim. Todos os que com amor e reverência participam da Santa Comunhão, quando tomam do corpo e do sangue de Jesus, sentem-se unidos em perfeita comunhão e união de espírito com todos os santos e anjos dos céus, como família de Deus. Fato extraordinário e de grande glória se deu com o corpo do nosso Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, por um milagre do Espírito de Deus. Após cumprir a sua missão na terra, nosso Senhor voltou ao Pai, com o mesmo corpo com o qual viveu na terra, e realizou maravilhas e obras inéditas, jamais vistas ou realizadas até então. Ele foi arrebatado em seu próprio corpo santo, o mesmo que foi imolado e ressurreto para salvar a criatura humana. Portanto, é por meio daquele mesmo corpo que nosso Senhor Jesus alimenta a sua igreja na celebração da Santa Comunhão. Foi Jesus, nosso Senhor, quem revelou e esclareceu esse mistério através da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica, a fim de fortalecer a fé e a alma daqueles que participam da Santa Comunhão, realizada nesta igreja com reverência, dignidade e verdadeira confiança. Então, irmãos, está aí a mensagem clara, objetiva, mensagem, irmãos, elaborada com a inspiração do Santo Irmão Aldo, para a nossa meditação nesse momento solene, quando estamos nos preparando para logo mais participarmos da Santa Comunhão. Então vejam que para nós, irmãos, estarmos aqui nesta noite é um privilégio.
E se nós formos analisar a situação que impera no meio da humanidade, estarmos aqui é uma vitória muito grande, porque isso acontece exatamente pela manifestação do poder de Deus. Então notem que aqui estando para participarmos desse sacramento, se constitui, irmãos, de nós também termos entendimento para compreender o valor da nossa responsabilidade. Porque quando participamos da Santa Comunhão, nos alimentamos com o corpo e sangue de Jesus. Isso de maneira perfeita, convicta, verdadeira. Nós, após a oração, onde pedimos a unção de Jesus para a transformação dos elementos, nós cremos, confiamos com muita convicção de fé, que na mesa passa a estar o corpo e o sangue de Jesus, do qual a igreja vai se alimentar. E um detalhe muito importante com relação a essa verdade, é que nós aqui estamos, um grupo de irmãos, e naturalmente aqui estando representamos a igreja apostólica. Mas irmãos, existe uma promessa da Santa Avó Rosa muito importante, quando ela disse que quando realizamos o sacramento da Santa Comunhão, seja onde for, irmãos, naquele momento sagrado, solene, que acontece o milagre de Jesus transformando os elementos, e quando nós então participamos, comendo o corpo de Jesus, bebendo do seu sangue, todo o povo apostólico é alimentado, em espírito e verdade, mesmo aqui não participando fisicamente. Então vejam que isso é uma grande graça, e é motivo para entendermos o que significa, irmãos, comunhão. Comunhão significa harmonia, união no modo de pensar, de agir, e portanto significa viver uma vida de inteira semelhança com a vida perfeita que existe e prevalece na glória celeste. Estamos realizando o sacramento numa semana festiva, em função do aniversário do Santo Irmão Aldo, e é muito importante ressaltar que o nosso profeta muito pediu nossa união, e esse pedido ele fez sabedor da importância da unidade espiritual da igreja, em ser um único corpo espiritual. E foi exatamente através do fator união que deu a ele, irmão Aldo, a condição de poder nos dizer que a igreja estava preparada para continuar sua jornada, onde o povo apostólico não pensava que seguiríamos a nossa jornada sem a presença física do nosso querido profeta. A coroação do primaz fortaleceu nossa existência na condição de igreja dirigida pelo poder de Deus, através dos dons e virtudes da Santa Avó Rosa e do nosso querido profeta, que juntos com Jesus e a Virgem Maria nos governam. Mas para que esse governo possa acontecer, precisamos estar unidos como irmãos na fé, e cada um ser um membro desse corpo espiritual, que é a igreja apostólica, com a sua existência e realizações, que permitem sermos divulgadores da mensagem de paz, amor e perdão, e de salvação espiritual, e tantos quantos aceitarem a nossa palavra, crendo no ministério da Santa Avó Rosa, farão parte também, irmãos, desse glorioso corpo espiritual, que é a igreja apostólica, dirigida pela Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, vejam a importância de nós lutarmos, trabalharmos por essa união, que custou o sacrifício e insistência do Santo Irmão Aldo, e ele nos disse que estávamos preparados para seguir nossa jornada, mas como eu disse, irmãos, nós não pensávamos que essa jornada seria continuada sem a presença física do nosso Santo Irmão Aldo. Ele nos deixou fisicamente, e a obra continuou, e de maneira muito perfeita nós sentimos a presença dele, irmãos, nas realizações que temos alcançado. Então está a prova de que o governo dele, irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, continuam a existir sobre nós, de maneira que é esse governo que faz com que a igreja seja vitoriosa em todos os aspectos de sua obra. Então vejam que isso é muito importante entender, irmãos, para podermos também trabalhar, lutar por essa unidade espiritual, entendermos o valor dessa existência como único corpo espiritual, onde Cristo Jesus é a cabeça desse corpo, e nós, como membros desse corpo, estamos unidos a Ele, fazendo parte do seu poder e da sua glória. Portanto, irmãos, é muito importante nós aqui estarmos assim entendendo e participarmos da Santa Comunhão com a certeza e convicção de fé
de que Jesus realizou o milagre da transubstanciação para alimentar a nossa vida, o nosso espírito, com as virtudes do seu corpo e do seu sangue. Cremos também na presença da Virgem Maria Santíssima, irmãos, que teve uma importância muito grande com o seu ministério para que Jesus pudesse vir a esta terra. E ela, junto com a Santa Vó Rosa, também abençoam, governam, inspiram, irmãos, dão o alento, o consolo para tantos quantos buscam esse entendimento, fortalecidos na fé, exatamente pelo alimento que nós recebemos ou participamos, que é exatamente tomarmos da Santa Comunhão, comendo do corpo de Jesus e bebendo do seu sangue. E aí também precisamos entender o que significa transubstanciação. Significa a mudança da substância do pão e do suco da uva na substância do corpo e do sangue de Jesus, no ato solene e sagrado da oração, para a unção dos elementos. Essa transformação acontece pela participação do próprio Jesus, que se faz presente no momento da celebração do sacramento da Santa Comunhão, e realiza o milagre da transubstanciação, sendo que a partir desse momento solene, na mesa passam a estar o corpo e o sangue de Jesus, elementos sagrados que alimentam nosso espírito, fortalecendo a nossa comunhão espiritual com Deus e todos os santos da glória celestial. Então vejam, irmãos, que é muito importante nós assim entendermos, assim crermos e termos essa realidade embasada na mensagem que recebemos para a meditação nesse momento, quando diz assim, em um parágrafo: todos os que com amor e reverência participam da Santa Comunhão, quando tomam do corpo e do sangue de Jesus, sentem-se unidos em perfeita comunhão e união de espírito com todos os santos e anjos dos céus, como família de Deus. Então vejam, prezados irmãos, que nós somos esse corpo espiritual. E é importante entender que precisamos estar em sintonia de objetivos, cada um naturalmente tendo o seu trabalho, a sua responsabilidade, a sua maneira de viver, mas, irmãos, vivendo uma vida onde sejam expressadas as qualidades que vêm dos céus, dadas a nós pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Aqui estando, irmãos, nós sabemos que estão santos e anjos. Jesus está presente para realizar o milagre. O Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, profetas, apóstolos que foram designados para aqui estar. O Irmão Aldo, quando conosco estava, por diversas vezes, em ocasião de Santa Comunhão, ele anunciou à igreja quem eram os profetas ou os apóstolos que estavam naquele dia, naquela reunião. E muitas vezes, o profeta Daniel, Moisés, São Pedro, São João, estiveram presentes na reunião de Santa Comunhão. Isso o Irmão Aldo nos anunciando com segurança e nós recebendo essa notícia com amor e com muita gratidão a Deus por essa participação espiritual. Mas vejam, irmãos, que um detalhe muito importante com relação ao profeta Daniel, a quem muitas vezes o Irmão Aldo se referiu. Temos como referência com relação à vida do profeta Daniel o fato dele ter sido jogado na cova dos leões e nada com ele aconteceu. Foi salvo de maneira milagrosa e aqueles leões não tiveram força para assim devorá-lo e causar-lhe algum mal. Então vejam que isso aconteceu como fruto da sua fé, da sua submissão, lealdade a Deus. Então vejam que ele foi levado escravo para outro país, para outro lugar, onde existia uma outra maneira de vida, e ele ali foi, mas não abandonou o entendimento, não abandonou a fé, não abandonou, irmãos, a maneira de viver, vivendo a vontade de Deus. Ele teve coragem para evitar, para não aceitar aquilo que era a regra daquele lugar onde ele estava como cativo. Então vejam que isso foi muito importante para ele, e inclusive assim agindo, assim fazendo, ele foi uma pessoa muito útil para aquele rei, alcançou o cargo de confiança, e enquanto servia aquele rei na sua condição de submissão a Deus, ele também foi útil para ajudar a Deus com relação àquele povo que pertencia a ele, Deus, que estava também cativo naquele lugar, ou seja, na Babilônia. Então vejam que isso é importante entender para valorizarmos a nossa submissão a Deus, para valorizarmos o entendimento que recebemos do primaz Irmão Aldo para uma vida de fidelidade, irmãos, para uma vida fiel, com relação à doutrina, vivendo a disciplina, enfim, uma vida de inteira submissão a ele, Deus. O que aprendemos a fazer?
a conhecer através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e são essas as condições necessárias para que possamos realmente estar em comunhão com Deus, vivendo essa vida de santificação que prepara o nosso espírito para um dia alcançarmos a vida eterna. Então, irmãos, com esta mensagem, eu deixo em seus corações essa meditação, conjunto com a mensagem que está em nosso boletim, nos dada pela direção da igreja, e vamos, com muita fé, com muita gratidão a Deus, participar nesta noite desse sacramento, que alimenta o nosso espírito com a graça e virtude do poder de Deus, do seu divino Espírito, através do corpo e do sangue de Jesus. Então, os irmãos, com muita fé, com muito carinho, com respeito, reverência, participem. Todos estão convidados a participar, todos têm esse direito. Mesmo que esteja nos visitando pela primeira vez, está aí a oportunidade. Se assim participar com fé, crendo naquilo que aprendemos e divulgamos, que pregamos, tenho a certeza que estará abrindo o seu coração, para que Jesus domine o seu espírito, a sua alma, dando oportunidade para que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, tome conta da sua vida, dando-lhe força, coragem, sabedoria, para enfrentar as dificuldades que nos são impostas, e assim caminharmos, irmãos, sempre com a certeza de que Deus está conosco, que o amparo do nosso profeta Irmão Aldo está presente em nossa vida, e essa presença faz de cada um que assim crê, uma pessoa vitoriosa. Haja luta que houver, mesmo que aconteça até o próprio final da vida material, mas, irmãos, o espírito preparado vai para a glória celestial, vai para a sua origem. E para isso acontecer, creiam que os santos lutam com empenho, com dedicação, para que tantos quantos quiserem tenham a oportunidade de uma vida feliz com Deus e para Deus, porque Deus, Ele criou o nosso espírito à sua semelhança, e Ele tem a grande esperança de que esse espírito volte para Ele, para a sua origem. Para isso acontecer, necessário se faz nós vivermos a vida que Deus quer e espera de cada um de nós, e nós apostólicos temos a grande honra de conhecermos essa vontade, essa regra, exatamente porque cremos na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, temos condições para conhecer, para entender a essência do Evangelho que Jesus pregou e que foi divulgado pelos apóstolos e nos dias atuais divulgado pela mensagem desta igreja apostólica. Creiam assim, irmãos, sejam muito felizes com a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e com a preciosa unção do Espírito Santo de Deus. E vamos, com esta fé, participar então da Santa Comunhão nesta noite, neste dia especial, quando essa cerimônia acontece como parte da programação preparada em homenagem ao nosso profeta Irmão Aldo pelo seu aniversário. Amém. Irmãos, eu convido a igreja, os irmãos sentados, a se colocarem em pé, por gentileza, e juntos, antes da oração, e para pedirmos a unção, vamos cantar o hino de nosso cenário, Teu Sacrifício, Jesus, número 114. Teu sacrifício, Jesus, comemoramos, Senhor. Sim, ó Jesus, meu Jesus, neste ato de fé e amor, e tomamos do teu corpo e bebemos do teu sangue, pois como santos, teus santos, tua vida gozamos, Senhor. Glória a Jesus, Salvador. Glória a Deus Pai, o Senhor. Ao Santo Espírito Divino e a Avó Rosa, o Consolador. A eles nós
nosso amor pela Santa Comunhão, que do céu com poder, vida eterna e pureza nos dá. Irmãos, vamos agora orar, rogando a unção desses elementos, e creiam que Jesus aqui está, e é Ele que vai realizar o milagre da transubstanciação, e ungindo esses elementos para se tornarem no seu corpo e no seu sangue, para alimentar nossa alma. Oremos. Glorioso Jesus, bendito Salvador, Jesus bendito, graças rendemos ao Senhor, por esta oportunidade tão preciosa que nos concede, de estarmos reunidos para participarmos dessa santa comunhão, alimentando nosso espírito com as virtudes poderosas do seu corpo e do seu sangue. Jesus bendito, com todo o seu poder, aqui estando, eu rogo que nesta hora realize este milagre, e que passe a estar nessa mesa o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar. Agradecemos-te, ó Jesus, prestando igualmente louvor e adoração a Deus nosso Pai, a todos os seus santos, também louvando e glorificando a Virgem Maria Santíssima pela sua missão importante para que isso possa acontecer. E de maneira bastante importante e com muita sinceridade, nós também prestamos louvor, adoração, gratidão à Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo, que nos ensinaram a entender, valorizar este momento tão precioso para a nossa vida, e que igualmente, Santa Avó, não só nós que aqui estamos, mas todo o seu povo, onde quer que esteja uma alma contrita, que creia na Senhora, que viva esta verdade que pregamos, anunciando o Evangelho de Jesus, que também nesta hora sejam pela Senhora alcançados e tenham seus espíritos alimentados também pela virtude poderosa do corpo e do sangue de Jesus. Portanto, assim crendo e confiando, eu declaro em nome de Jesus, esses elementos ungidos, e aqui, a partir de agora, estão o seu corpo e o seu sangue, que vai nos alimentar no ato solene da Santa Comunhão. Amém. Atenção, toda a igreja presente. Eu pergunto se não falta para ninguém. Se falta, ainda há tempo de ser atendido. Levante uma de suas mãos que iremos atendê-los. Estando tudo em ordem, irmãos, nesse momento solene e sagrado, lembramos da palavra de Jesus, quando realizando pela primeira vez a Santa Ceia com seus discípulos, ele disse, tomou o pão e disse aos discípulos, aos apóstolos, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, irmãos, com esta fé, com esse entendimento de que estamos nos alimentando com o corpo de Jesus, vamos assim juntos comer desse corpo tão precioso. Amém. Confirmando a pergunta, todos receberam? Se faltar para alguém, ainda há tempo de se manifestar, iremos atendê-los. Irmãos, estando em ordem, todos de posse, cálice com o sangue de Jesus, lembramos da palavra dele, Jesus, quando tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Amém. Irmãos, faremos uma breve oração de agradecimento, permaneçam em seus lugares, em reverência, oremos. Bendito Jesus, graças te damos, Senhor, por ter nos dado esta oportunidade de mais uma vez participarmos dessa Santa Comunhão, tendo alimentado o nosso espírito com a virtude preciosa do seu corpo e do seu sangue. Cremos que não só nós que aqui estamos, mas todo o povo apostólico, onde quer que estejam, estando em comunhão com o Senhor Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, vivendo esta mensagem apostólica com fé e sinceridade em seus corações, também foram em espírito alimentado por essas virtudes, e
fortalecidos também na fé, para que possam prosseguir sua jornada sempre em defesa de uma vida em comunhão com todo o poder celestial. Pelo sacramento realizado, agradecemos muito também à Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo. E seja assim honrado e glorificado todo o reino dos céus por esta oportunidade, mais uma vez concedida a nós apostólicos, em especial nesta semana festiva em homenagem ao nosso Santo Irmão Aldo pelo seu aniversário. Amém. Prezados irmãos, chegamos ao final de nossa reunião especial, onde tivemos a gloriosa oportunidade de participarmos da Santa Comunhão e assim ter o nosso espírito alimentado com a graça e virtude do corpo e do sangue de Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador. Em nome de nossa direção, irmãos, agradeço a todos pela presença, pela participação, pela cooperação de cada um, para que esta reunião pudesse acontecer. E que sejam muito felizes, vivendo esta fé com amor, com coragem, sempre defendendo essa existência, o ministério da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo. Que a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja com todos, não só os senhores aqui presentes, mas tantos quantos os acompanham pela internet, onde quer que estejam. Da mesma forma, são abençoados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e creiam que juntos estamos em espírito e assim ligados fazemos parte do poder do nosso Deus para ganharmos entendimento e sabedoria para sermos felizes e bem-aventurados. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza, havendo possibilidade. Com muita reverência vamos orar, irmãos, encerrando o trabalho de nossa reunião. Oremos. Glorioso e eterno Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade tão preciosa que nos foi concedida de mais uma vez estarmos reunidos na sede da tua Santa Igreja para participarmos da Santa Comunhão, onde tivemos também a gloriosa oportunidade de alimentar nosso espírito com as virtudes poderosas do corpo e do sangue de Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador. Pai bendito, sabemos que o seu poder é exaltado
com a nossa presença e com as oportunidades que nos são concedidas. Por isso, rogamos que nos dê sabedoria, nos dê coragem para fazermos valer sobre nós tua santa vontade, de maneira que esse alimento tenha valor sobre nossa vida e fortaleça a nossa fé para prosseguirmos nossa jornada sempre em defesa do nosso próprio direito de uma vida contigo, ó Pai, fazendo parte do seu poder e da sua glória. Agradecemos muito ao Senhor Jesus por tudo que fez e faz no presente, junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a cooperação preciosa da Virgem Maria e de todos os santos da glória celestial, para que a Igreja Apostólica, que somos nós, povo do Consolador, possa prosseguir sua jornada sempre rumo à gloriosa vida eterna, o galardão que está preparado para tantos quantos forem fiéis até o fim. Santa Avó Rosa querida, a Senhora, pedimos tua bênção, tua graça, e nesse momento solene de nossa oração, lembro da tua santa promessa, quando disse que todo o teu povo é alimentado em espírito, no ato solene da Santa Comunhão, mesmo não participando fisicamente. Que tantos quantos nos acompanham pela internet, onde quer que estejam, tenha a certeza, a convicção de fé de que nesta oportunidade, seu espírito foi alimentado também para ter força e saber fazer valer sobre si a vontade soberana do nosso Deus. Portanto, estamos separados fisicamente, mas em espírito e verdade, estamos juntos formando um só povo, a família de Deus aqui na terra. Também sei que muitos orando fazem suas orações, pedindo à Senhora, à Santa Avó, aquilo que acham necessário para o seu viver, solução de problemas, cura de enfermidades, enfim, cada um tem assim aquilo que apresentar à Senhora como pedido nesta hora solene, e portanto, com todo o poder que recebeu junto com Jesus, com a participação poderosa também do Santo Irmão Aldo da Virgem Maria, alcance a todos com a graça e misericórdia divina, inclusive as pessoas que estão com o nome colocado nessa caixinha de oração, para que possam ser felizes, ter uma vida onde haja paz, saúde e felicidade. Agora, encerrando a reunião, Santa Avó Rosa, cada um tem seu destino, guarde e ampare no caminho que farão, dando um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz, e amanhã, ao iniciarem a semana de trabalho, que todos possam contar com a tua bênção e a inspiração poderosa do Santo Irmão Aldo, para que em tudo sejam felizes e possam gozar de muita prosperidade na vida particular e familiar. E que esta bênção poderosa, Santa Avó, esteja com todo o teu povo, onde quer que estejam, não só neste país, Brasil, mas em todos os lugares, onde existir uma alma que creia na Senhora, viva a mensagem desta Igreja Apostólica, crendo no Santo Irmão Aldo, que receba também nesta hora essa gloriosa bênção para ser feliz e bem-aventurado. Portanto, irmãos, recebam nesta hora a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão de seu divino Espírito, a bênção de Jesus, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, o amparo, o consolo da Virgem Maria Santíssima, e também a bênção e o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome deste santo, despeço de todos, desejando que estejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.